Cast, episódio 73. Você já parou para pensar, refletir um pouco que o equilíbrio financeiro de um RPPS às vezes pode estar fundamentado em premissas que não refletem a sua realidade? Falaremos hoje desse tema técnico, mas extremamente estratégico, hipóteses atuariais. E a portaria 1467, com ela, o Ministério deixou um recado muito claro, lá nos seus artigos 33 e 34. Não tem mais espaço para as hipóteses atuariais serem fundamentadas em premissas genéricas ou pouco fundamentadas. Elas precisam ser coerentes, justificadas e, muito bem, fundamentada, refletindo a realidade do RPPS. Eu sou Elida Jerônimo e esse é mais um episódio do Agenda Cast RPPS. E estamos aqui hoje com um convidado muito mais que especial para falar desse tema que já está quase um atuário, refletindo os cálculos do RPPS, de tanta reflexão profunda que essa série já trouxe. Éder Moraes, bem-vindo a mais um podcast. Obrigado. Mais um para a gente dar sequência. Você resumiu muito bem o 33 e o 34, né, sobre essa questão das hipóteses atuariais e o quão próximo ela deve estar da realidade do regime próprio, para trazer de fato um cálculo atuarial, um estudo atuarial que vá refletir a necessidade do RPPS. Porque o que adianta eu me projetar e eu me preparar para uma coisa tão distante da minha realidade que não tem chance nenhuma de acontecer, né? Não faz sentido. Então é muito interessante a construção desse artigo, dos artigos do 33 e do 34. E o Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência, não foi nem um pouco omissa. Ela trouxe ali taxativamente os pontos cruciais nessa parte da avaliação atuarial. É muito bacana. Direto ao ponto, exatamente a questão de ser as hipóteses muito bem fundamentadas e justificadas para que essa projeção ao longo do tempo, você falou, não refletir a realidade. Quando nós falamos assim de fugir de realidade, vem sonho, fantasia na cabeça. Totalmente paralelo, alheio. Né? Falar, nossa, distante da realidade. Fala, tem problemão, eu teria que pagar um imposto de renda, um boleto de 3.457.000. O quão distante está da minha realidade eu pagar um boleto de imposto de renda nesse sentido, né? Então tem que ser mais próximo da realidade. Vamos colocar o pezinho no chão. Não é estar flutuando e não. Sim, pé no chão, exatamente para conseguir vislumbrar e dar todos os passos necessários, caminhando sentido a equilíbrio atuarial, porque é esse o atuarial que é ao longo do tempo. É saber onde pisa. Exatamente. Então vamos também direto ao ponto. O que a portaria 1467, lá no seu artigo 33, traz assim de forma geral sobre as hipóteses atuariais? É um fundamento, né? É compartilhar a responsabilidade. Não cabe ao atuário sozinho decidir o que ele vai utilizar, não cabe ao ente federativo sozinho decidir o que ele vai utilizar e não cabe à unidade gestora sozinha decidir. É uma coisa combinada, é uma coisa arranjada. Para fazer sentido, eu tenho que ter perspectiva do ente federativo, né? Que é o cliente ali da unidade gestora, que é um dos maiores interessados, né? No equilíbrio financeiro e atuarial de um regime, que não é só o regime, o ente federativo também é um grande interessado. Então o atuário ele traz essa percepção dele de técnica, do que vem sendo aplicado, de como aplicar, só que tem que ser em comum acordo, né? Então o 33 ele traz que é a responsabilidade compartilhada, é um filho entre 3 pais e mães ali, vamos assim colocar. Ninguém pode definir sozinho quais hipóteses serão consideradas no estudo atuarial. É isso que o 33 traz de forma muito taxativa, inclusive. E quais são essas hipóteses que ele traz, assim, nesse contexto do artigo 33? As hipóteses, as tábuas biométricas, né? Fala sobre mortalidade, sobre invalidez. As demográficas, que fala sobre a composição da massa, a idade, né? A evolução dos concursos públicos. As econômicas, né, que são sobre os avanços, os aumentos salariais, e as financeiras, que está relacionado mais mesmo às taxas de juros atuariais, né, que vão concatenar com as outras 3 ali, que vão produzir de fato o relatório técnico do atuarial, que inclusive ele que fundamenta as decisões, né, e essas 4 áreas, né, essas 4 hipóteses que são definidas nesse comum acordo que cita no 33. Essas hipóteses elas são extremamente importantes, porque elas refletem diretamente no resultado do cálculo. Totalmente. Porque tem que levar tudo isso em consideração, né?
trazer para a realidade daquele RPPS, com a sua massa de plano de segurados, com todos os cálculos envolvendo essas hipóteses, para então projetar ao longo do tempo. Temos falado ao longo do Agenda Cash muito sobre isso, e nos episódios anteriores, Sim. que trata, estão concatenados, né? Cada episódio um ao outro. E é muito interessante essa conexão que a gente faz, né, dos estudos atuariais, como a gente estava falando antes da pensão por morte, quando a gente falava puramente de uma regra, né? As pensões para os cônjuges eram pensões vitalícias, e a gente colocava ela na mesma caixa dos benefícios permanentes, né? Que é a época a gente separava permanente, aposentadorias e pensões, Sim. e os temporários, os auxílios, saúde, maternidade, enfim. E aí, o resultado de estudo atuarial, o aumento da expectativa de vida, né, ou um aumento na taxa de pensão a cônjuge fez com que os RPPS repensassem essa necessidade, e a legislação veio e trouxe a possibilidade de uma pensão temporária, né, como uma garantia de seguro, né, não mais uma questão de uma pensão por morte, mas um seguro por morte, ao qual o beneficiário ia receber por um determinado espaço de tempo, somente vitalícios com mais de 44 anos. Então, o estudo atuarial e esse conjunto de premissas e hipóteses que são consideradas é verdadeiramente no encontro disso, da sustentabilidade do regime. Não puramente de um monte de números que vão refletir mais números que uma ou duas pessoas somente conseguirão interpretar e aplicar essa numerologia toda dentro do regime próprio, né? Então, é muito interessante a forma que isso tem que ser construída e muito próximo da realidade. Você colocou muito bem esse exemplo. Isso é algo que o cálculo, por mais que ele já estivesse projetado atuarialmente por 20, 30 anos que seja, mas aí observou-se a necessidade dessa limitação na idade da pensão, por quê? Para continuar atendendo a meta atuarial. Se continuasse como estava, possivelmente não conseguiria se manter sustentável, porque na questão dos pensionistas, eles são dependentes que acabam tendo ali o benefício que o segurado deixa para eles no seu falecimento. E isso tem um impacto muito grande no regime de previdência, não só a RPPS. Sim, e quando você faz uma análise assim da utilização das hipóteses, é óbvio que isso já existe pré-estabelecido, né? Só que quando o atuário vai fazer essa análise e essa combinação precisa existir, por quê? A expectativa de vida, eu vou falar um número aqui aleatório, vamos lá, do brasileiro é 77 anos. Tá, mas sobre quais circunstâncias, né? Isso é uma média. Estou falando nível de Brasil e no estado de Mato Grosso, né? E num estado onde é mais industrializado ou um estado que é menos industrializado, como é que funciona isso? Qual que é a dinâmica disso, né? Um estado que tem mais potencial hídrico, um estado que tem menos potencial hídrico, como é que funciona isso, né? Um estado que tem melhor índice de desenvolvimento humano e um estado que tem o pior índice de desenvolvimento humano, como é que funciona isso? Então não é puramente eu pegar o que funciona para São Paulo e aplicar no Mato Grosso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. São realidades distintas. Totalmente. Né? Então, assim, esta conexão, esse olhar íntimo mesmo para o seu problema é que vai fazer a diferença e a eficiência do seu estudo atuarial. E qual é a principal exigência do artigo 34 sobre essas hipóteses atuariais? Como eles precisam estar formalizados, né? Essa parte do 33 e do 34, até na sequência. As definições, 35, inclusive. 36, né? Como é que vai estar relatado e tudo. Ele preconiza que haja a participação efetiva de todos, né? Então, a unidade gestora ela precisa oficializar o ente federativo para que ele se manifeste, para que ele traga informações, como, por exemplo, o plano de cargos. Como é que a unidade gestora vai prestar esclarecimento sobre o plano de cargos e carreiras? Não é nem o regime de previdência que estabelece os planos de cargos? Só que ele é totalmente impactado por conta do Instituto da Paridade. Os entes federativos que acabam ali fazendo essas mudanças. Vai ter concurso público ou não vai ter concurso público? Qual que é a estimativa de que aconteça, por quanto tempo, de quanto tempo, ou não vai acontecer. Como é que tá as finanças do município? Não sei, do estado, não sei. Então a RPPS, a unidade gestora, tem que notificar o ente federativo para que ele preste esclarecimento, para que ele forneça essas informações. Aí o 34 também traz que, se ele não beleza sim, né? Vou fazer com que eu tenho.
vou estimar aqui, vou procurar, vou construir. Só que também precisa constar no relatório, né, de maneira formal, que o ente federativo foi notificado para prestar os esclarecimentos, para trazer subsídio para essa análise, que ele não forneceu e que por isso a unidade gestora acabou desenhando aquilo, projetando aquilo. E aí ela vai justificar o que ela usou como parâmetro para se desenhar isso, né? Então 34 traz o fiel da balança. Não Sim. é porque o outro foi omisso que você vai deixar de fazer. Você pode fazer, mas você precisa provar que você notificou. E você precisa comprovar e justificar tecnicamente o que te levou a escolher esse modelo. E é muito importante a participação. Você citou a questão de concurso público. Nós temos muitos clientes aqui que, em folha de pagamento, geralmente vem aquela questão: o governador ou o prefeito decidiu dar um aumento de tantos por cento para a categoria X, Y e Z. Sem calcular nada. Exatamente. E aí acaba assim não tendo essa visão e vendo quão impactante isso é para a projeção ou cálculo atuarial que já foi ali definido muitas vezes, já foi realizado, e aí vem com essas mudanças todas no meio do caminho. E é interessante porque assim, como a gente colocou esse exemplo, por exemplo, o governador, o prefeito resolveu dar um aumento. Beleza. Ele não sabe quantos inativos e pensionistas ele tem paritários, ele não sabe qual é o impacto disso nos próximos 1 ano, 2 anos ou 3 anos que seja. Corre risco de ficar desenquadrado na lei de responsabilidade fiscal pela elevação do gasto de pessoal e simplesmente quando se tem algum estudo é mínimo, só para saber o quanto que vai incrementar na minha folha mensalmente. X valor, isso aí é tranquilo, a gente consegue e pronto. Então assim, o 33 e o 34 ele reforça realmente essa necessidade de uma análise estruturada e não populista, né? É para de fato acabar com decisões populistas. As decisões precisam ser fundamentadas. Demais. Então, o ideal que decisões como essas e outras que impactam no cálculo atuarial, impactam na RPPS no dia a dia, às vezes parece que é um impacto tão pequeno, mas porque não foi colocado na mesa, não foi visto todos os ângulos, todas as nuances, para tomada de decisão muito bem fundamentada. E eu gosto sempre de trazer para a realidade da nossa casa, né? Se você é casado, né? Ou tem filhos, enfim, dependendo da sua situação, e você quer trocar de carro, você quer comprar uma casa nova, você quer fazer uma viagem, você não decide isso sozinho. Se decidir sozinho, comprometer toda a renda, como é que fica o terceiro, o outro, sobrevivência né? da família, o sustento como é que fica? E afins. Não funciona, né? O estudo atuarial é o quê? É a gestão da unidade familiar como qualquer uma outra, é a gestão de uma casa. Eu sozinho não posso decidir comprar um imóvel novo sem falar com meu marido, com minha esposa, né? Eu sozinho não posso falar pro meu filho: vou tirar você dessa escola, eu vou colocar você na outra escola. Eu não posso fazer isso, porque eu comprometo toda a harmonia, né? Toda a estrutura. E até a sobrevivência, porque se você compromete uma renda e não tem condições de sustentar a família, como fica? Serasa, né? Vamos lá pro Serasa, né? Aí tem que fazer um pró-regularidade depois. Só que aí não é pró-regularidade, não é pé de meia, é o programa do governo para... Desenrola. Isso, aí é o desenrola. Aí tem que fazer o desenrola, né? Então as decisões precisam ser tomadas com maneira, com decisões fundamentadas, né? E é interessante porque a gente fala de estudo atuarial e aí remete-se ao déficit atuarial e o déficit, mas existe o déficit financeiro. O fato de eu não ter um déficit financeiro não me assegura o equilíbrio atuarial. Exato. Hoje eu tô bem. Aí mês que vem eu não sei o que vai acontecer. Mês que vem o governador deu um reajuste, impactou na minha folha. E aí, como é que ficou? É algo extremamente dinâmico. Muito rápido que acontecem as coisas, né? Como a gente já até falou nos outros episódios. Quantas pensões por morte foram concedidas por conta da pandemia, né? Quantas pessoas faleceram, infelizmente faleceram no serviço público, mas assim, não tinham grandes contribuições e aí acabaram deixando pensões por morte que estão recebendo aí ao longo dos anos e tal. Qual que é o impacto que isso traz para o meu caixa do RPPS e qual que é o impacto que isso traz para o caixa do ente federativo? Então, as hipóteses estão aí justamente para tentar prever os cenários, né, próximos à realidade da minha população, da minha massa. Caminhando para o fim do nosso episódio de hoje, vamos fechar com um pouco do que nós já estávamos falando. Qual é o impacto prático que esses dispositivos eles causam, digamos assim, na sustentabilidade do RPPS? São peças do mesmo quebra-cabeça, né? Não existe eu fechar um estudo atuarial sem eu juntar essas peças. Sim. Porque senão ele vai estar desconexo da realidade. Vai considerar apenas um pilar e não os demais que são de extrema importância. Vai estar paralelo, aí eu vou falar, por exemplo, a expectativa de vida do Brasil, como eu disse, 77 anos. Então pronto, pode botar aí que todo mundo vai viver até os 77 anos. Quanto que eu tenho em caixa? Eu tenho tanto. Minha massa é velha.
Todo mundo vai morrer com 77 anos. Tô tranquilo. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Não tem aposentadoria por invalidez aqui não, tá todo mundo bem, né? Ninguém vai morrer, não vai ter pensão e tal. Até tanto tempo ninguém vai morrer. E mais uma vez trazendo isso para um pilar de governança, para uma visão talvez sistêmica e não numérica, né? Analítica e não quantitativa, o RPPS também tem condição de tirar muita informação da sua operação ali do estudo atuarial. Eu estava colocando, por exemplo, assim, não, aqui não tem acidente de trabalho, ninguém vai morrer, ninguém vai ter invalidez, isso vai ser tranquilo. Desde quando que é só acidente de trabalho que tem invalidez? Né? E a saúde ocupacional, e a saúde mental das pessoas? Mas é o que nós falamos, é não olhar todos os ângulos. Pois é, nossa, eu tô tendo muita gente saindo de invalidez. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar todas as minhas premissas atuariais, já prevendo que eu terei mais invalidez? Eu posso fazer algo para coibir essa invalidez, né? Eu posso fazer algo para melhorar a saúde do meu servidor. Eu posso fazer algo para ter mais servidores em abono de permanência. Então, ok, precisamos prever com efetividade a sustentabilidade atuarial do RPPS. Só que essa sustentabilidade atuarial, ela também será contaminada, né, positivamente ou negativamente, de ações que o RPPS desenvolve, que o ente federativo desenvolve com pessoas. Servidores mais felizes produzem mais. Certamente. Isso em todos os locais, né? As pessoas felizes, elas produzem mais. Vivem melhor. Qualidade de vida, e tudo isso tem um impacto. Então, mobilidade direto. urbana impacta no meu estudo atuarial? Evidentemente que vai impactar no estudo atuarial mobilidade, né? Então, são vários pilares que o ente federativo tem condição de olhar, que o RPPS tem condição de olhar, e partindo lá do 33 novamente, esse compartilhamento de responsabilidades, que não tem limbo nenhum, tá todo mundo ali bem responsável, vai fazer com que o todo funcione. Porque tudo que você falou, mobilidade urbana, as questões de saúde, conscientização e etc., tem que ser uma parceria ali com os órgãos, com a prefeitura ou o governo do estado, que seja, para que isso chegue a todos os servidores. E aí, chegando a todos os servidores e as políticas sendo colocadas em práticas, é que ele vai ver, ao longo do tempo, o resultado disso. O resultado positivo que eu digo, em coibir e diminuir as invalidezes, os auxílios-doenças, que hoje não é mais do cofre da RPPS e tal, mas ele deixa de ter aquele profissional ali com a sua força de trabalho, tem que colocar outro profissional. E tudo isso também, querendo ou não, gera um impacto no cálculo atuarial, nessa projeção que está sendo feita, porque é um recurso a menos de pessoas produzindo, né, para chegar nos resultados que todos necessitam ali para ver a harmonia no dia a dia, né, do RPPS, enfim, e no funcionamento. E assim, em síntese conclusiva, vamos até dizer, é interessante porque números, eles indicam dores, né? São indicadores. Sim, total. Indicadores. Então é muito importante que o RPPS e o ente federativo esteja preparado para ler esses números, né? Para sentirem de fato a melhora na dor que o número indicou. Porque eu não vou resolver meu problema com mais números, não é só eu botar mais dinheiro no caixa da RPPS, não é só eu fazer melhores investimentos, né? Não é sobre o quanto eu ganho ou como eu vou gerir o que eu estou ganhando, estou recebendo. É como eu estou trabalhando, é como eu estou vivendo, é o que eu estou fazendo para gerir melhor aquela situação. Então, as decisões tomadas, né? Sendo decisões que agregam valor, elas serão positivas. Perfeito. Pelo contrário, também pode levar a bancarrota, como nós falando, né? Ladeira abaixo. E vamos para o nosso Agenda Coffee. O tema de hoje, um cafezinho cairia ainda melhor do que os demais. Sempre. E com quem seria esse cafezinho, no friozinho que nós estamos, e o tema a ser debatido? A gente fechou o primeiro semestre, né? Primeiro semestre, exato. Fechamos o primeiro semestre, 50% de 2026. Já foi. Fechado. Assim como no ano, quando eu fechei o 25, eu ia tomar um café comigo mesmo, né? Mais uma vez eu quero tomar comigo mesmo, refletir sobre esses 6 meses que passaram. Eu acho que é hora de eu rever as minhas hipóteses, as minhas premissas atuariais, no sentido não só da minha vida pessoal, como da minha vida profissional, né? Ver se eu já estou conseguir pelo menos 50% do que eu programei para fazer, né? No ano de 2026, se eu estou chegando ali na minha meta atuarial, né, e como é que eu tô. Você é um dos meus benchmarks. Mas você não tem aí nessa sua meta um curso de atuário para você fazer. Não. Eu vou rever as minhas hipóteses aqui, né? Quem sabe eu posso mudar e vou justificar no meu relatório técnico, pode deixar. Mas é um café comigo mesmo para fechar esse ciclo desse primeiro semestre. Eu acho que é muito importante a gente parar para reavaliar
como é que as coisas estão acontecendo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? A educação foi uma das coisas que eu falei que eu quero priorizar em 2026 e eu consegui concluir uma pós-graduação, né? Quero entrar agora em um outro curso para tirar uma certificação, então a educação continuada é muito importante. Isso é uma das minhas metas para 2026 que eu quero perseguir. A educação continuada que leva ao crescimento intelectual, profissional, pessoal, em todos os ângulos da vida, na realidade. Quando você está bem consigo mesmo e você tem conhecimento, ninguém te segura. O céu é o limite. Com certeza, demais, demais. Muito bem, Éder, gratidão pela contribuição em mais um episódio. Eu que agradeço por tudo que foi colocado na mesa, artigos 33, 34, extremamente estratégico para o RPPS. E acabou trazendo uma estratégia para sua vida também. Pior que é verdade. Foi de estudo, foi de pesquisa, né? Sobre essas questões atuariais e tudo pra gente estar conversando. Porque é uma coisa que a gente fala pouco, quase não tá na mesa. Isso não é do dia a dia. Não é algo que você toma um café todo dia e fala sobre o assunto. Não, você não liga a TV e tá passando lá. O estudo atuarial é... Pelo contrário, nunca tem. Nunca teve, né? Então, de fato, isso provocou esse café. Legal, muito bom. Gratidão a você que esteve conosco até o final do episódio. Convido para continuar os demais episódios da série Portaria 1467 2022. Para nós é uma satisfação tê-los como ouvintes. Se houver alguma manifestação, sugestão, perguntas, estamos à disposição. E se você não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos nas redes falando constantemente do tema RPPS. E para nós, o mais importante sempre é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!